texto que eu trouxe hoje está em Ruth, capítulo 4, o livro de Ruth, capítulo 4. A gente vai passar pelo livro todo, eu vou fazendo o resumo aí, contextualizando, mas eu queria ler os versículos 9 e 10 com vocês. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. O que está acontecendo aqui? Quem é Boaz? Quem é Elimeleque? Quem é Quilion, Malom, Orfa, Ruth, Noemi? O livro de Ruth, ele faz a ponte entre o período dos juízes, que é aquele período em que não havia rei em Israel, e o período do reinado. Ele está bem ali no meio. Quando você pega o livro de Juízes e você chega lá no último versículo, você encontra isso aqui. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, esse período dos juízes é conhecido como um período caótico, desesperançoso, de bagunça ali na história de Israel. O livro de Ruth, então, ele começa ilustrando esse caos instaurado numa família específica israelita, que é a família de Elimeleque e Noemi, com os filhos Quilion e Malom. Então, veio fome ali em Belém e eles vão em busca de alimento para uma terra estrangeira e idólatra, que é a terra de Moabe. Então, o final de Juízes vai dizer que não havia rei, cada um fazia o que quer. E aí, a gente entra no livro de Ruth, o seguinte, o versículo 1 do capítulo 1 diz: na época dos juízes houve fome na terra. Por isso, Elimeleque e sua esposa Noemi, com seus filhos, vão viver em Moabe. Quando eles chegam lá em Moabe, que é uma terra de idolatria, de paganismo, com práticas que desagradavam a Deus, o Elimeleque, o pai da família, ele morre. Aí o texto segue e diz que os filhos se casam com mulheres daquela terra, mulheres moabitas, ou seja, mulheres que não adoravam o mesmo Deus, mulheres que tinham práticas problemáticas do ponto de vista de Deus. E aí então eles se casam com Orfa e Ruth. E aí passado um tempo, Quilion e Malom também morrem. Então, a gente tem aí uma sequência de mortes e tragédias, restando, então, para a gente ter aí o livro que chega à frente, 3 viúvas. A Noemi, a mãe, que perdeu lá primeiro o marido Elimeleque, e as suas 2 noras, né, a Orfa e a Ruth. Mas após esse prefácio trágico, o autor, já no verso 6, se apressa em apresentar um Deus bondoso, que intervém naquela bagunça para providenciar o alimento, atrás do qual eles tinham saído da sua terra, e também, e aí a gente vai ver aqui ao longo da reflexão, salvação. Então, a proposta da reflexão de hoje é entender como que o Senhor faz isso, como que Ele intervém no meio desse caos, dessa tragédia, dessa bagunça, e providencia alimento, esperança e salvação. A narrativa de Ruth, ela é bem sucinta. São 4 capítulos curtos, mas bem intensa, cheia de detalhes. Eu trouxe aqui uma síntese para ajudar a gente a ter o panorama geral da coisa, né? Então, o capítulo 1, ele começa nos contando isso, apresentando os personagens aí. E é interessante que ele contrasta a Noemi com a Ruth. Então, a gente vê que a Noemi, que é uma israelita, que conhece o Deus de Israel, diante daquela situação de perda, de luto, de dificuldade, ela responde com amargura. Tanto é que ela quer se desfazer das
noras, né? Ela fala, agora eu vou voltar lá para minha terra, vocês tocam a vida aí, porque eu não tenho mais nada que oferecer, Deus me abandonou, todo mundo me abandonou, né? Entra aqui naquele modo de vitimismo. E é interessante que uma das noras dela, que é a Ruth, que não é israelita, que não tem aquele background, né, de conhecimento do Deus de Israel, ela reage àquela mesma situação de maneira diferente. Ela reage com bondade, ela reage com disposição, ela reage com confiança. Tanto é que a Orfa, uma das noras, decide ficar ali na sua terra e se despede de Noemi. Agora a Ruth, ela não. Ela vai dizer, eu vou te acompanhar, Noemi. Eu vou te acompanhar porque eu vou cuidar de você, eu vou servir o seu Deus. Então a gente entende aqui pela narrativa, pelo registro, que a Ruth conheceu o Deus de Noemi e decidiu confiar nesse Deus e ir atrás desse Deus junto com Noemi para a terra ali que pertencia ao povo dele. Aí quando a gente chega no capítulo 2, a gente é apresentado a uma outra pessoa, né? A um homem chamado Boaz. Ele é dono de um campo, de uma lavoura, e aí a Ruth, ela entra nesse campo para colher, né? Alimento e encontra então esse homem, que é um judeu, que é um pertencente ao povo de Deus, que é um homem justo e piedoso. Aí o capítulo 3 já mostra, então, a Ruth fazendo uma proposta de casamento para Boaz, né? De um jeito bastante esquisito, assim, meio constrangedor, meio da noite, ela vai lá, descobre o pé dele, aquela coisa toda. E o que está acontecendo ali é que Ruth fica sabendo que esse Boaz, ele é um parente próximo do Elimeleque. Então, isso significava que Boaz tinha o direito e também a responsabilidade de cuidar daquilo que ficou com a morte de Elimeleque e seus filhos. No caso, a propriedade, né, que era dele, e as mulheres que ficaram, a Noemi e a Ruth. Então, o que a Ruth está fazendo ali no capítulo 3? Ela está indo lá dizer, Boaz, então, você vai assumir, né, o direito e a responsabilidade? Quer dizer, me assuma, né? Assuma a mim e a minha sogra, e é isso então que acontece no capítulo 3. Aí quando entra no capítulo 4, que é o último capítulo, a gente tem então o desfecho dessa história aí, que é que Boaz e Ruth se casam, tá? Tem um episódio aí no meio que eu já vou chegar lá, mas eles se casam e geram um filho chamado Obed. Tá? Então esse é o panorama geral aí do livro de Ruth. Eu concordo com Timothy Keller quando ele discorda que o livro de Ruth seja apresentado como um romance. A gente ouve muito por aí o livro de Ruth ser exposto com um tom de romantismo, mas não é sobre uma história de amor entre Boaz e Ruth. É que se a gente se distrai com essa história de romance, a gente perde a preciosidade que é o que está acontecendo aqui nesse livro dentro do enredo da salvação. Né? Então vamos prestar atenção nisso. Na verdade, o último verso do livro de Ruth, ele traz clareza sobre essa natureza do livro de Ruth, que não é um livro de romance. E olha o que ele diz, então, versículo 22, né, o último do livro. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Então, esse encontro de Boaz com Ruth, o casamento, tudo o que acontece aqui nessa narrativa, desemboca em quê? Em que nasce um filho dessa união, que é o Obed. E esse Obed vai gerar Jessé. E esse Jessé vai gerar Davi. Que Davi? Esse mesmo. Aquele que vem a se tornar o rei de Israel. E que é progenitor da linhagem do nosso Salvador, Jesus. O Boaz e Ruth, então, o filho de Boaz e Ruth é, então, o avô do rei Davi. Aí eu trouxe aqui a citação do pastor Emílio Garofalo Neto, que eu gosto demais como ele elabora a tese do livro de Ruth. O capítulo 2 de Ruth nos mostra de maneira bela e vívida como a responsabilidade do homem e a providência de Deus se combinam numa teia que nos faz ver a providência dele agindo nessa história.
Então, guarda essas duas informações extremamente importantes para entendermos o livro de Ruth. Responsabilidade do homem que se encontra com a providência de Deus, que é o que a gente está vendo acontecer aqui nesse livro. Vou fazer um parênteses aqui para explicar o conceito de um termo que é predominante no livro de Ruth, que é o termo resgatador. Tá? Então a gente vai ver ali que Boaz, ele é referido como o resgatador. O que significa isso? Goel, né, a palavra original, era o protetor, o parente mais próximo, cujo dever era agir como remidor da propriedade e da pessoa. Então, essa figura do resgatador é o parente mais próximo daquele que faleceu e deixou. Deixou terra, deixou esposa, deixou, assim, várias coisas para serem cuidadas. Então, quem vai cuidar agora disso, já que o responsável faleceu? É o parente mais próximo. Então, esse parente mais próximo é chamado de resgatador. Essa palavra, ela vai aparecer dezenas de vezes nesse livro curto, nas suas variantes. Né? Então, você vai encontrar ali protetor, resgatador, comprador, e também a sua raiz vai ser conjugada ali apresentando verbos, resgatar, remir, proteger e assim por diante. Então, esse é um termo extremamente importante, não é sem querer. Né? É intencional, precisa chamar a nossa atenção para a proposta aí, o intuito desse livro estar aí no nosso cânon bíblico. Um restaurador é uma pessoa em posição de agir em nome de alguém dentro de sua família estendida que está em necessidade, a fim de restaurar a situação a qual esse familiar deveria estar. E aí, como eu já citei aqui, a palavra é sobreposta com expressões como parente próximo, guardião e redentor. É bem interessante, porque no português a gente tem a mesma raiz, né? Então, resgatador que resgata. Mas na tradução do inglês, a NVI, você vai encontrar o resgatador como kinsman, e depois o verbo resgatar, ele usa redeem, né? Que é redimir, que é arrumar, que é salvar, que é colocar a coisa no lugar que ela deveria estar. Então, Boaz, ele é esse parente próximo. A Noemi vai falar para Ruth, esse Boaz aí que você encontrou, ele é um parente próximo, ele pode ser o nosso resgatador. E é por isso que no capítulo 3, a Ruth vai lá, ela se aproxima dele e pede para ele resgatar, né, ela. Quando você pega o capítulo 2, é muito, muito, muito interessante que o autor, ele diz assim, que a Ruth, ela entrou na plantação de Boaz casualmente, você encontra essa palavra. E que no exato momento, essa expressão também está ali, versículo 4. No exato momento em que Ruth entrou, o Boaz chegou. Né? Então, é o senso de humor do autor aí. Todos nós sabemos que não foi casualmente e que aquele exato momento foi providência divina. Aqui a gente já vê Deus intervindo no meio do caos, da desesperança, da bagunça, da morte, da tristeza, para resgatar, para redimir. E aí eu queria fazer mais uma explicação aqui. O que a Ruth foi fazer nesse campo? Né? Era comum naquela época, era uma prática cultural e religiosa, porque você vai encontrar essa ordenança na lei mosaica, né, nos mandamentos de Deus, que o proprietário de uma terra na lavoura, ele obviamente colheria o fruto do seu trabalho da plantação, mas aquilo que fosse caindo durante a colheita, ele não deveria recolher. Ele deveria deixar caído para que os pobres, os vulneráveis, as viúvas, os estrangeiros pudessem vir e se alimentar daquilo que remanescia, então, da colheita padrão, digamos assim, do proprietário de terra. A gente vai encontrar essa ordenança ali em Levítico 23. Olha o que Deus diz para o seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
né? Então isso era uma ordenança de Deus para o seu povo, era uma prática, e Boaz era um homem fiel, era um homem justo, era um homem que amava o Senhor e obedecia à sua lei. Então, quando a Ruth entra naquele campo, ela vai, porque os funcionários, né, no caso, colaboradores de Boaz, já foram orientados nesse sentido. A Ruth, ela entra lá na expectativa de poder recolher daquilo que vai caindo da colheita. E ela vai encontrar esse alimento ali, porque isso é praticado, porque a lei é obedecida naquela propriedade ali de Boaz. Então, duas informações aqui extremamente importantes. Primeira, a providência de Deus, essa história de que a Ruth casualmente entrou bem na terra do cara que podia ser o resgatador, e que bem na hora que ela entrou, naquele exato momento, o Boaz apareceu para falar quem é aquela mulher. Essa providência de Deus, ela encontrou a fidelidade de Ruth. Porque Ruth foi fiel, porque ela creu no Deus de Israel, porque ela decidiu cuidar da sua sogra, porque ela acompanhou até uma terra desconhecida, porque ela se submeteu a uma situação ali de risco, de ser rejeitada. Ela sabia que não ia ser bem aceita, né? Porque ela era estrangeira, ela era de Moabe, ela era viúva, ela era uma mulher. Ainda assim, ela se submeteu àquilo, e porque ela foi fiel, então, ela foi encontrada pela providência de Deus, né? A gente vê ali no capítulo 2, ainda versículos 11 e 12, Boaz perguntando, né? Quem é aquela mulher? E aí ele vai ouvir dizer, é uma mulher que deixou tudo para acompanhar a sogra, e aí Boaz vai elogiar a Ruth, né? Vai dizer, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Você confiou em Deus, né? Então que você seja recompensada por isso. E Boaz, inclusive, vai orientar os seus colaboradores a não tocarem nela, né? Como uma mulher sozinha no campo aí, ela corria esse risco. Então, de novo, a providência de Deus encontrou a fidelidade de Ruth. Segunda informação, a providência de Deus encontrou também a fidelidade de Boaz. O zelo de Boaz no cumprimento à lei de Deus. Quando Boaz viu aquela viúva estrangeira e pobre na sua lavoura, ele a tratou como Deus mandou tratar o necessitado e o estrangeiro. Então, houve a intervenção e a providência divina, promovendo esse encontro. Mas Boaz, ele foi abençoado por essa providência porque ele estava fazendo o que ele sabia que tinha que fazer. Ele estava obedecendo o mandamento de Deus. Ele estava alimentando a viúva, o estrangeiro e o pobre. O Boaz estava sendo fiel no cumprimento à lei de Deus. E então, quando a providência de Deus encontrou a sua fidelidade, essa fidelidade se materializou numa providência para aquela mulher. Quando a gente chega no capítulo 4, aparece um outro resgatador. O que acontece? O Boaz, ele era resgatador, porque ele era parente próximo do Elimeleque, que morreu, o marido de Noemi falecido. Só que quando a Ruth o insta a assumir aquela responsabilidade, o Boaz vai dizer, Ruth, seguinte, eu sou parente próximo, mas tem um outro que é mais próximo ainda. Tem um cara aqui na praça que ele é mais resgatador, ele tem mais direito do que eu, ele tem prioridade nesse processo. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar com ele, e aí a gente vai perguntar se ele quer resgatar a propriedade e você, e se ele não quiser, aí pode ficar tranquila que eu resgato. Então, o capítulo 4 começa assim, apresentando esse outro resgatador, que olha só que interessante, não tem nome. A ideia era que esse resgatador acolhesse ali, tomasse a terra para cuidar da terra, para não perder aquele bem, e aí ele se casava com a viúva para que eles tivessem descendentes, só que esses descendentes iam levar o nome do falecido. Então, se você fosse esse resgatador, você ia querer entrar nesse negócio, que não ia ficar nada para você. Põe na ponta do lápis. Qual o benefício que você recebe? Você tem que pôr o dinheiro para resgatar a terra, tem que cuidar de uma mulher que você não escolheu e o descendente nem vai levar o seu nome.
Então esse resgatador sem nome vai dizer, não, tirou o corpo fora. Eu não quero. E aí, então, é por isso que Boaz vai assumir esse papel. Esse resgatador sem nome é o retrato do crente medíocre. Foi-nos dada uma graça imerecida. Algo nos foi dado em nossas mãos. Tudo que temos. Nossa identidade como filhos, o chamado para sermos discípulos, uma família de fé, fora todos os bens materiais, a saúde, e aí você pode elencar aí tantas bênçãos e graças em nossas vidas. Somos quase que pegos de sopetão, com direito e responsabilidade de gerenciar um tanto que não conquistamos, mas nos foi dado. E uma vez que um tanto é colocado em nossas mãos, há certamente um custo para administrar tudo isso com excelência. Especialmente porque a finalidade de o que quer que Deus tenha nos confiado é sempre sobre pessoas. Lembra? Amar a Deus e ao próximo. É sobre isso a nossa vida. É nisso que se resume a nossa fé. É isso que Deus ensinou quando Ele encarnou em Jesus e andou no nosso meio. Então, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, tudo que Ele colocou, quando falamos como que eu vou gerenciar e administrar isso aqui, eu tenho que pensar e ter em mente que eu estou falando aqui de quanto que vai me custar do serviço, colocar-se à disposição. Quem são aqueles com quem eu preciso dividir a caminhada, abrir a casa, partir o pão? Me organizar intencionalmente para que um mais possa ser alcançado com a mesma graça que me alcançou. A graça que me reconciliou com o Pai e me colocou numa mesa farta de sua bondade e provisão. Esse resgatador sem nome, ele mostrou ânimo para obter uma nova propriedade. Todo mundo quer bênção. Já ouviu as suas orações? Me dá isso, me ajuda com aquilo, me resolve isso. Mas ele não quis assumir o custo de gerenciar aquilo que havia sido dado a ele pela graça. Qual era esse custo? O amor. E é justamente sobre isso. Resgatar é amar. Gerenciar, administrar, cuidar daquilo que foi colocado na nossa mão é sobre quem eu abençoo com isso que Deus me deu. A quem eu estendo toda essa graça que eu recebi. É sobre doar-se para que o outro seja resgatado. Tenha a sua vida redimida, restaurada. Então, o resgatador sem nome não quis, e é por isso que Boaz vai resgatar a propriedade do falecido parente e a viúva Ruth. Boaz, então, é conhecido como o resgatador, o redentor. Ele podia ter satisfeito a si mesmo e a sua consciência com as porções generosas de alimento que oferecera a Ruth e Noemi. Boaz podia ter falado, gente, mas eu já estou deixando elas comerem aqui do meu campo. O que mais que você quer que eu faça? Já faço mais que a média. Boaz podia não apenas ter se Boaz podia ter se gabado de uma hombridade que protegera Ruth nos campos. Os homens não estavam interessados com isso. Se vão tocar nela ou não, daí já não é meu problema. E eu protegi ela. Boaz podia ter lavado as mãos após o esforço de organizar aquele encontro com outro resgatador. Resgatador, mais resgatador que eu, Ruth, resgatador, se vira. Tchau, fui, porque não é mais meu problema. Mas Boaz anda a segunda milha. Ele oferece outra face, ele sacrifica, coloca o outro antes de si. Ele é que era um resgatador de verdade. E não apenas se torna o progenitor na linhagem daquele que viria para ser o último e definitivo resgatador, mas a sua vida sinaliza aquele que deu a sua vida em resgate por mim e por você, o nosso Senhor Jesus. As atitudes dele, a entrega dele, o sacrifício dele são vislumbres do Jesus que é o nosso resgatador.
Boaz não planejou ter seu nome incluído na genealogia de Jesus. O nome dele aparece lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5. Não era sobre isso. Mas Boaz foi fiel. Ele cumpriu os mandamentos de Deus. E aí ele viu a providência divina se encontrar com a sua fidelidade. Boaz não apenas viveu a providência, mas por meio da sua fidelidade a Deus, ele foi a provisão de Deus para Ruth e Noemi. Vou repetir essa frase. Boaz, ele não apenas viveu a providência, mas por meio da sua fidelidade, quando a providência de Deus encontrou a sua fidelidade, ele se tornou a provisão de Deus para o outro que estava em necessidade. E não apenas para Ruth e Noemi. Como nós vimos aqui, ele se tornou provisão, conforme indica o último verso do livro, para mim, para você e para toda a humanidade, porque ele gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, de quem descendeu o nosso Salvador Jesus. O contraste entre o resgatador sem nome e Boaz ressoa a pergunta daquele perito na lei. Lembra? Que chegou para Jesus, todo justificado. Falou, tá, qual que é a lei então? O que eu tenho que fazer para ser salvo? E a essa pergunta Jesus responde com outra pergunta, antes contando a parábola do bom samaritano. Esse perito na lei era um religioso zeloso, gente boa, esforçado, fez primeiros passos 1, 2 e 3, inscrito nos ministérios da igreja 2026, lista de obreiros. Esse perito na lei foi confrontado em sua mediocridade. Veja, o medíocre não é o que faz o mal ou o que não faz o bem. O medíocre é aquele que faz o bem e não faz o mal na medida que lhe convém. Pode até ser salvo, mas não pode ser discípulo de Jesus. Porque Jesus disse que para ser seu discípulo, tem que amar como ele amou. E como Jesus nos amou? Entregando a sua vida na cruz. Então esse negócio de ser cristão gente boa, de ser um resgatador bonzinho, que quer ficar com a propriedade, mas aí também não quer a viúva, entendeu? E ter que dar descendência e não ter o seu nome ali. Isso não é cristianismo. O cristianismo, o discipulado, a missão de ser resgatador é sobre amar como Jesus amou. Sacrifício, serviço, desgaste. É isso aí mesmo. É entrega. Não buscando a perpetuação do meu nome, não. Mas buscando que a vontade de Deus se cumpra. Na vida de tantos outros, tantos próximos e nessa terra. Jesus amou de forma extravagante e transbordante. Boaz podia ter ficado na média. Já dei comida, já protegi ela, já levei para o outro resgatador. Mas ele avançou adiante. Ele amou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo entendimento. Ele entendeu que tudo que ele tinha na sua mão não era para si. E ele assumiu a missão de ser resgatador. A pergunta que eu quero deixar como conclusão prática e que tem confrontado e guiado a minha própria vida é a mesma pergunta que Jesus fez àquele perito na lei. O perito perguntou, quem é meu próximo? E o que Jesus respondeu? De quem? De quem você pode ser próximo? Quem foi o próximo daquela pessoa em necessidade? Então a pergunta que eu quero trazer para a gente concluir aqui é essa. De quem eu posso ser resgatador? Ontem a nossa igreja teve o privilégio de ser uma parte desse resgatador na vida das crianças atendidas pela Missão Sal. Eu acredito que depois o pessoal vai compartilhar as fotos, os vídeos. Centenas de crianças que foram acolhidas, que foram amadas. Porque você, o seu irmão aí do lado,
porque nós assumimos a missão de ser resgatador. Saímos do nosso conforto. Decidimos montar uma caixa de presente não só para mim, para os meus, mas para alguém que eu não conheço, mas tem necessidade. Essa ação que fizemos ontem, ela é, na verdade, o fechamento de um ano em que equipes visitaram aquelas crianças todos os meses, cozinhando, levando atividades, amando, orando por elas. É sobre isso. É sobre amar como Jesus amou. E aí, para finalizar, eu não posso perder a oportunidade aqui de compartilhar um trabalho que a gente compartilhou com o Comitê de Missões e que em breve a gente vai divulgar e trazer mais informações. Mas há alguns meses eu conheci um missionário de uma organização especializada em acolher refugiados, né, especialmente muçulmanos. Vocês sabem que desde a crise na Síria, alguns anos atrás, né, aquela região tem sofrido demais, né, uma crise migratória. E o Brasil é um dos poucos países que tem recebido um número muito grande, né, de afegãos, agora mais recentemente, né, e muçulmanos. E aí esse missionário, ele compartilhava, eles estão lá em Foz do Iguaçu, que eles estão acolhendo esses refugiados, né, com abrigo, alimentação, né, com amor e especialmente oferecendo cursos, né, de língua portuguesa, porque esses refugiados precisam se estabelecer aqui no nosso país e para isso eles precisam falar a língua. E aí ele compartilhava naquela reunião, não era comigo, né? Ele estava falando publicamente numa reunião que eu estava participando, e ele falou assim: aí eu fui para São Paulo e bati na porta de dezenas de igrejas. E nenhuma igreja quis fazer parceria conosco, nenhuma igreja quer receber muçulmanos, nenhuma igreja quer oferecer esse acolhimento. E aí eu já, né? Como assim? Nenhuma igreja quer. E aí quando acabou o evento, já fui lá atrás do missionário. E eu falei pra ele, na minha igreja você não bateu. Porque se tivesse batido, nós teríamos dito sim. Assim, eu nem tinha falado com o pastor, com o comitê de missões, nada. Depois eu falei, e aí, né, a equipe de missões se alegrou, os presbíteros, tudo, os pastores também. Sabe, assim, milhares de missionários cristãos foram martirizados ao longo da história da igreja, tentando chegar nos muçulmanos, tentando compartilhar o amor de Jesus. As portas são fechadas. Cristãos estão sendo expulsos, estão sendo mortos, porque aquele é um ambiente hostil para o cristianismo. Aí a providência divina botou o dedo ali naquela região e está trazendo milhares desses muçulmanos para a nossa porta. A pergunta é: essa providência de Deus vai encontrar a fidelidade da sua igreja? Que Deus tenha misericórdia para que encontre. E o Senhor faça de nós resgatadores. O Senhor faça de nós discípulos que entendem que aquilo que foi colocado na nossa mão não é para nós, mas é para servir e amar todos aqueles que Ele nos trouxer. Esse é só um exemplo. Podíamos dar muitos outros, mas o desafio é esse. De quem você pode ser resgatador? Para quem eu posso ser a provisão de Deus e alimento e salvação? Para sermos esse resgatador, é preciso que a providência de Deus encontre a nossa fidelidade. Quando Boaz se submete à missão de ser resgatador, ele participa não só do resgate de uma viúva, mas ele participa do resgate, da história de resgate da humanidade minha e sua. Que não sejamos somente celebrantes da providência de Deus, mas que a providência de Deus encontre a nossa fidelidade, o nosso sim, a nossa obediência, o nosso sacrifício, a nossa disposição, para que o Senhor faça de nós provisão, a provisão dele para muitos que estão em necessidade. Que o Senhor nos dê graça, quebrante, confronte, capacite e use para fazer de nós
resgatadores, desses que participam da história de salvação que Ele está operando nas nossas vidas e quer operar por meio delas. Amém? Queria te convidar a fechar os olhos e termos um minuto de oração para responder aquilo que o Senhor nos fala nessa manhã. E aí a gente vai encerrar cantando um louvor. Eu queria propor 2 orações, como eu gosto de fazer. A primeira é agradecendo ao Senhor pela providência dele nas nossas vidas, pelo esse tanto que ele colocou nas nossas mãos. Assim como eu, acredito que muitos de vocês também podem agradecer pela provisão de Deus por meio da vida de outros irmãos. A providência de Deus encontrou a fidelidade de muitos irmãos. E eles têm sido a provisão de Deus na minha vida. Mas a segunda oração é pedindo ao Senhor que a providência dele encontre a minha fidelidade. E que ele faça da minha vida provisão na vida de muitos. Que ele faça e use a minha vida para dar pão e especialmente salvação na vida daqueles que ele quer alcançar. Vamos ter esse momento e finalizar com o louvor.